Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai se sentando. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E continue orando no Espírito suavemente. Se você puder e quiser, feche os seus olhos, bem suave. Permita que a palavra que você ouviu encontre espaço dentro de você. Enquanto você ora ou canta no Espírito, tente se recordar das frases, dos versículos, da liturgia da palavra. Bem suave, permita que essa palavra entre e transforme de dentro para fora.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos sacerdotes, diáconos, queridos músicos, musicistas, irmãos e irmãs, podíamos continuar o canto em línguas, né? Porque estava tão bom, parecia que a gente estava lá no Monte Tabor mesmo, não é? Cada acampamento é um Tabor. É uma experiência bonita de encontro com Deus que nos seduz. Afinal de contas, um dos aspectos mais importantes da nossa experiência, da nossa espiritualidade, da nossa fé, é deixar-nos seduzir por Deus. E é bom estar aqui. A Canção Nova é um Tabor. O acampamento para músicos, que é nosso lugar de encontro anual, é um Tabor. Dá vontade de ficar aqui. Dá vontade de dizer, vamos fazer um punhado de tendas e ficar por aqui. Alguns de nós vamos ter que voltar a cantar com aquela caixa de ciclotron que só tem um alto-falante que está falhando. Outros vamos ter que voltar para aquele violão cujo encordoamento já está bem enferrujado. Muitos de nós vamos ter que voltar para aquela lida dura, aonde parece que é tudo mais difícil, mais cruel, mais cru. Mas o Tabor nada mais é do que um lugar de preparação. Este encontro, este retiro, esta oportunidade que Deus nos dá aqui na Canção Nova, para todos nós, os que ministram a arte, a música na obra do Senhor Jesus, e os que não estão diretamente ligados, vinculados a este ministério, mas que se afeiçoam ao conteúdo e se reúnem aqui para rezar conosco. Aqui é aquele momento, é este lugar privilegiado, aonde a palavra vem para nos alimentar, nos instruir. É interessante observar a experiência de Pedro, Tiago e João, que sobem ao monte com Jesus. A experiência dos três com o Senhor revela para nós um encontro pessoal com Deus. Este encontro pessoal com a Santíssima Trindade foi sendo explicitado ao longo do tempo. É muito interessante observar que o fruto da experiência da transfiguração para estes três vai se tornar concreto muitos anos depois. A palavra é a mesma, a pregação é a mesma, mas cada um acolhe de um jeito a palavra. Há pessoas que têm o coração, digamos assim, mais adiantado, mais avantajado na meditação dos mistérios sagrados e acolhe mais rápido. E outras pessoas precisam deixar a palavra decantar. O exemplo destes três, João, parece que ao experimentar a maravilha da transfiguração no Monte Tabor, já se viu confirmado na sua missão, na sua eleição e na sua vocação. É o único dos apóstolos que na hora derradeira, na hora terrível, não se afasta da cruz. Pedro e Tiago precisaram de um tempo. Precisaram decantar o processo. E na experiência de Pedro foi ainda mais delicado. Nós sabemos do que aconteceu com ele, quando nos dias da paixão, na véspera da paixão, chegou a negar o Senhor 3 vezes. Aliás, o tema do nosso acampamento toma as palavras da boca de Pedro. E eu gostei muito disso, quero dar os parabéns para quem teve essa inspiração, foi dócil, porque Pedro é o que mais se parece com a gente. Dos 12 apóstolos, Pedro é aquele que dá 99 fora e 1 na beirada. Um dia é chamado daquele que recebeu inspiração divina. No outro dia é chamado de Satanás pelo próprio Cristo. Eu acho até que se Pedro fosse brasileiro, ele teria sido convocado para a seleção brasileira para jogar contra a Alemanha. Porque ele parece muito com a gente. Vira e mexe, o Pedro é impulsivo. Pedro é aquele que precisou trabalhar muito o seu temperamento, o seu emocional, a sua espiritualidade foi sendo trabalhada ao longo do tempo. Ele se parece muito conosco. E quando vemos aqui no final do texto, ele dizendo para o Senhor, é tão bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Eu imagino a cara do Senhor, lá vem você, Pedro. Você está achando que a vida é assim, rapaz? Você vai ter que descer, vai ter que enfrentar.
se parece tanto com a gente. Nós somos assim. Quando tem alguma coisa que nos agrada, quando algo é confortável para nós, queremos ficar no nosso conforto, no nosso habitat natural. Mas a palavra do Senhor nos convida para águas mais profundas. Por causa da palavra, temos que lançar as redes. Temos que nos aventurar, obedecendo à voz de Deus. Por causa da tua palavra, lançarei as redes. Por causa da palavra que é Jesus, o Verbo encarnado. Por causa da palavra, eu sigo a minha vida. E eu preciso perguntar a você, qual é a palavra que te move? É interessante que a palavra que Pedro ouviu, que os discípulos ouviram, de certa forma, os guiou. A última palavra que Pedro ouve do Senhor, está lá no capítulo 21 do Evangelho de São João, de certa forma dá o tom, oferece a harmonia de todo o resto da vida de São Pedro. Mas você, qual é a palavra que move a tua vida? É muito interessante, na nossa experiência de padres e consagrados também, nós escolhemos um lema. Muitos de nós temos lemas que movimentam a nossa vida. Vou até pedir licença aqui para pedir que os padres digam os seus lemas sacerdotais. É importante ouvir isso. O meu, Salmo 109, versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente. No final a gente bate palma para todo mundo, tá? Vamos ouvir e guardar. O lema é importante porque diz da vocação e diz da missão. Depois vocês vão entender por quê. Desculpa interromper, mas no final a gente bate palma para todo mundo, bate palma para a palavra no final. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. Neste mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Hebreus 10, 7. Eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Santo Inácio de Antioquia, quero sim padecer, mas não sei se sou digno. Josué 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. João 10, 10. Eu vim para que todos tenham vida. Lucas 5,10, não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5,5, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. No final eu falo a minha, mas o padre já sabe. É interessante perguntar qual é a palavra que te move. Nós não podemos ser participantes de um encontro como se fôssemos surdos para Deus. Deus quer dar essa palavra que vai dar o tom, a harmonia do resto da nossa vida, se não, quando muito, o resto do nosso ano. Muitos esperam este momento para ter a palavra guia, a palavra que vai nortear todas as decisões. Uma pessoa que baseou a sua decisão, a sua escolha de vida, a partir da palavra, está seguro. A minha vida está ancorada no Senhor, na rocha, que é Jesus. Bonito ver aqui a expressão, o proclamar do lema de cada um desses nossos irmãos, e eu sei que muitos de vocês já têm também, mas eu preciso provocá-los agora, nesta homilia, para saber qual é a palavra que te moveu até aqui. Ah, se nós fôssemos como estes da Bíblia, que escutaram dos lábios do Senhor palavras tão extraordinárias, muitos de nós teríamos feito música com isso. Como Abraão, que um dia escutou, sai da tua terra. Como Moisés, o lugar em que pisas é santo. Como Isaías, que ouviu do Senhor, estou contigo. Como Jeremias, que escutou dos lábios santos, eu te escolhi. Como Ezequiel, que escutou do Senhor, colocarei no teu peito um coração de carne. Como Maria, que escutou, não temas, Maria, não temas. Como Zaqueu, que escutou dos lábios do Redentor, é preciso
que eu fique hoje na tua casa, como Nicodemos. É preciso para ti nascer de novo. A palavra é o gatilho. Por favor, preste atenção. A palavra é o estopim que vai deflagrar a grande explosão. É o começo. A palavra dita o rumo, dá a nota, norteia o rumo da nossa vida. É preciso, portanto, que nós tenhamos um bom começo. Quando temos um bom começo, o percurso está garantido. É por isso que hoje o Senhor Deus diz aos 3 discípulos no monte: eis o meu filho amado, escutai-o. A palavra, portanto, a palavra do filho amado, dá o play, dá o start. Mas qual é o rumo? Se a palavra é apenas o gatilho, qual é a direção? Toda a palavra revelada, e isso nós aprendemos inclusive do próprio magistério da igreja, na Dei Verbum, toda a palavra revelada, de alguma forma, quer nos levar à intimidade com o Senhor. A palavra que serve de gatilho para a nossa vida, precisa me levar para a santidade. Pedro, Tiago e João foram seduzidos pelo esplendor da transfiguração. E tudo foi tão lindo, foi tão maravilhoso que eles nem queriam descer. E quando tiveram de descer, estavam já com saudades do céu. Esse vazio que sentimos dentro de nós, essa incompletude. Quando sonhamos tanto alguma coisa e quando finalmente alcançamos essa coisa e percebemos que aquela coisa não era tão grande assim. Tudo isso é saudade, é desejo do céu. O Senhor nos consagrou, nos escolheu, nos chamou para um objetivo claro, a santidade. Seria importante perguntar a mim, perguntar a cada um de nós: por que canto? Qual é a razão do meu canto? Ministro da música do Senhor, por que cantas? Se cantas à procura de aplauso, alguma coisa está errada na trajetória. Se cantas à procura de o que quer que seja, a não ser a santidade, há algo errado na motivação. Quando a motivação é errada, todo o percurso é perigoso. Perigoso para a pessoa e para quem se aproxima da mesma. Por que cantas? Por que viajas? Se você viaja muito, se você tem uma agenda lotada, alguns irmãos publicam nas redes sociais a agenda da semana. Quando eu vejo a agenda de alguns irmãos, me dá dor na coluna. Só de imaginar, é no Espírito Santo, depois vai aqui para São Paulo, depois vai para o norte do Brasil, depois volta para o nordeste e vai para não sei aonde. Eu fico, meu Deus do céu, por que viajas tanto? Por que tua agenda é tão cheia? Por que gravas? Por que apresentas? Se a motivação não é a motivação correta, você pode estar traindo o seu ministério. Nós não temos o direito de roubar de Deus o dom que Ele nos deu para um objetivo concreto. O Senhor não nos deu os dons, os seus sagrados dons, e dentre eles, o dom da arte, o dom da música, para outra coisa que não seja a santidade. Quem usa os dons de Deus para algo que escape deste objetivo, está roubando de Deus. Eu e você, eu como padre, você meu irmão, minha irmã, todos nós somos chamados a mirar reto na direção da santidade. 99% dos problemas que nós temos é exatamente porque nós perdemos o foco. Deixamos de olhar para o grande objetivo que é a santidade e paramos, ficamos emperrados na dificuldade com o coordenador, na dificuldade com o padre. E eu quero aqui, quase todos os anos eu faço isso, eu vou fazer novamente. Quero falar para você que é ministro da música do Senhor, eu como sacerdote, em nome de todos os padres que você conheceu, eu quero pedir perdão. Quantos ministros da música ficaram feridos com o padre? Porque o padre sempre pede, abaixa o som. Está alto demais, abaixa o som. Você não vai tocar hoje não.
E entre outras coisas. Eu quero pedir perdão. Mas quero pedir a você também para compreender a gente. É uma estrada de duas mãos, de duas vias. Se o meu objetivo é a santidade, eu não posso parar no padre. Se a minha meta é a santidade, a situação do padre, se ele me incomoda, vai me santificar. E se ele me ajuda, vai me santificar. Se a minha meta é a santidade, eu não vou parar no colapso dos relacionamentos internos. Porque se tem um grupo difícil de coexistir, é o grupo do Ministério da Música. Eu não nasci padre, viu? E eu não comecei a cantar depois de padre. Eu já cantava, já tocava antes de ser padre, não vou dizer quantos anos eu tenho, porque eu tenho 41, sei que não parece, obrigado. 42. Fiz 42 agora. Eu não vou dizer quantos anos de padre eu tenho, porque fica muito exagerado. Não vou dizer que eu tenho 17 anos de padre, eu sei que não parece, obrigado. Mas antes de ser padre, antes de ser seminarista, eu já cantava. Eu tinha um ministério de música. O meu ministério de música era maravilhoso. Nós tínhamos 14 mulheres, éramos 4 homens. Então, quando a gente fazia reunião, era uma maravilha. Como é que é? 14 mulheres e 4 homens. Era extraordinário. Funcionava. Era uma experiência muito santificadora, né? Muito santificadora. As dinâmicas, né? De vez em quando acontecia de alguém desentender com o outro. De vez em quando. Também porque a minha paróquia, uma paróquia simples, não tinha essa quantidade de microfones. Agora, você imagina, nós éramos 4 instrumentistas, os restos eram cantores. Então, tínhamos que ficar compartilhando o microfone, para não usar outra palavra, né? Era uma aventura. Fizemos uma experiência tão linda de estabelecer que uma reunião era ensaio, a outra, por mês, uma vez por semana. A outra semana a reunião era partilha. Na outra semana era oração. E na outra semana a gente saía para comer alguma coisa. Para tentar gerar aquele amálgama. É delicado isso. Se o meu objetivo não é a santidade, as diferenças de temperamento vão me emperrar na missão. Se o meu objetivo não for a santidade, vai ser difícil perdoar. Vai ser difícil dar uma outra chance. Eu preciso ter claro, por que canto? Para ser santo, para a santidade. Por que viajo? Para ser santo, para a santidade. Por que eu faço show? Para ser santo, para a santidade. Por que eu exercito o ministério do canto, da música? Para ser santo, para a santidade. E se eu uso para outro fim, que não me leve para a santidade, estou usurpando de Deus um dom sagrado, que tem a capacidade de tocar a alma, de arrancar aquele sentimento das garras do inferno, para fazê-lo experimentar um pouco do céu. Escutei isso hoje. Uma pessoa testemunhando que quando eu cantava o pessoal dizia: eu senti o céu descer na terra. Este dom extraordinário deve necessariamente ser usado para este fim. Meu irmão, minha irmã, Deus não te chamou para ser bom. Você não existe para ser bom. Você não deve ser um músico bom, uma musicista boa. Você precisa ser um músico santo, uma musicista santa, porque o dom que recebemos é dele, daquele que é 3 vezes santo. Se desvirtuamos o caminho, alguma coisa vai dar errado na trajetória. A palavra chegou até mim, chegou até você, para que tenhamos consciência e nos convençamos: eu preciso ser santo. Atenção, a santidade não é algo reservado para padres e freiras. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, os números 39 e 40, falam a respeito do chamado universal à santidade. A santidade é um chamado para todos. E é muito bonito ver o Papa Francisco estimulando a igreja, quando ele escreveu na Gaudete et Exsultate, que é preciso ter coragem de assumir este chamado à santidade. A transfiguração que nós vimos do Evangelho propõe essa grande guinada, este chamado, essa sedução para o céu. A santidade, portanto, diz o Papa Francisco, é um dom, uma dádiva que o Senhor Jesus nos oferece, quando nos toma consigo
e nos reveste de si mesmo, tornando-nos como Ele é. Fecha aspas. A santidade é para todos. Ah, que bom será nos próximos anos, nas próximas décadas, começar os processos de canonização dos músicos. Processo de beatificação dos músicos. Ah, o músico fulano de tal, que estava voando de um show para o outro, o avião caiu. Nós somos, dos ministros do Senhor, os que mais corremos risco. Quantas horas de viagem, de voo, nós somos expostos a várias intempéries, uma bactéria, uma infecção alimentar. Quantas histórias eu já vi, o irmão foi cantar em determinado lugar, serviram ali depois um salpicão. E o salpicão era um convite para o inferno, porque a pessoa foi parar no hospital. Nós somos expostos, sabe? Nosso organismo não está acostumado com aquela biodiversidade daquilo. Saímos de uma região do Brasil, vamos para outra, e enfrentamos a dificuldade de temperatura, etc. e tal. Quando a imunidade está baixa, ou a humildade está baixa, gripamos fácil, adoecemos fácil, nos perdemos fácil. Quantos correm grave risco para a incolumidade da própria castidade quando termina o show e vai para o hotel? E quando no hotel tem tudo à disposição para ser o que ele não apresentou no palco. A santidade. Somos chamados para a santidade. Para alcançar a santidade, é preciso, portanto, admitir que nós não somos chamados para ser bons. Eu não quero ser um padre bom. Aliás, quando você encontrar alguém e falar, o padre é tão bonzinho, ele não faz mal para ninguém, isso não cheira bem, não. Porque não disseram isso de Jesus. Não disseram isso de Jesus. O padre, pela própria configuração do sacramento da ordem, precisa ser outro Cristo. Mas você, como batizado, também tem que ser outro Cristo por causa do sacerdócio comum. Você precisa ser outro Cristo. Se as pessoas dizem, fulano é tão bonzinho, se você concorda com tudo, é sinal de que você é conivente com alguma coisa que não está certa. Para ser santo, eu vou fazer inimigos. Eu vou ter inimigos. Para viver a santidade, eu colocarei a mim mesmo em risco de vida, porque aquele que me chamou à santidade e aquele de quem eu tomo exemplo para ser santo, entregou a sua vida numa cruz. Não existe caminho de santidade que não me coloque em confronto com aquilo que é ao meu redor, contraditório ao Evangelho. Eu não posso assumir o caminho da santidade e ser conivente com os abusos, conivente com os pecados. Eu não posso assumir o chamado à santidade e ser relativista. Hoje, um dos maiores problemas que eu vejo na minha experiência pessoal de padre, de fundador de comunidade, eu que escuto tantos irmãos e irmãs, escuto tantos queridos do meu coração, eu percebo que muitas vezes o problema se enraiza no relativismo. Eu coloco o Evangelho e a doutrina da igreja segundo o que eu penso. E eu começo a adaptar o próprio Evangelho à minha cabeça, ao meu eu. E nós não somos imparciais em causa própria. A gente puxa sempre a sardinha para o nosso lado. O que fazer então para não cair na armadilha do relativismo? Irmãos e irmãs, é preciso a fé. A primeira leitura fala sobre isso. A palavra de Deus nos diz que o justo vive da fé. Eu poderia dizer, o santo vive da fé. Nós precisamos da fé como prisma, como lente, através da qual vamos enxergar as coisas da nossa vida. Sem a fé, não há santidade. Sem fé, não existe experiência do sagrado. Ai de mim, se quero viver a santidade e deixei de lado a fé. Sem fé, a cruz é só um objeto. Sem fé, a Bíblia é só um livro. Sem fé, a Eucaristia é só um evento. Sem fé, a confissão é uma formalidade. Sem fé, a santidade é utopia. Sem fé,
o show é uma performance. Sem fé, o CD, o DVD é uma mídia à venda. Sem fé, cantar a missa é uma apresentação. Ai de mim, se não tiver fé. Repita comigo, ai de mim, se não tiver fé. Senhor, aumenta a minha fé. Pelo dom da fé, seremos capazes da autoavaliação, de nos enxergarmos. Eu quero recomendar, com muita humildade, não sou o melhor músico, não sou o mais santo, eu quero ser, não sou, mas se você me permite, como a divina providência me deu a presidência dessa missa, eu tenho autoridade sobre você, pelo menos agora, durante a missa. Então, se você me permite, eu quero te dar uma orientação. Prepare-se bem, por exemplo, para a quaresma que vai começar agora. Pela graça, pela virtude e pelo dom da fé, que são coisas distintas, né? O dom da fé recebemos no santo batismo. Todo batizado recebe a fé no próprio rito do batismo, quando ele entrega a vela para a criança, eis a luz de Cristo. E a fé, enquanto dom, é infundida naquela alma que foi resgatada pelas águas do batismo, liberta do pecado original, se tornando membro da igreja, templo do Espírito Santo, filho de Deus. Mas a fé-virtude é diferente. A fé-virtude é o exercício da fé. A fé enquanto dom, ok. A fé enquanto virtude é o exercício da fé. Eu, por recomendação médica, precisei começar a fazer academia. Me permita contar isso, eu cheguei na academia e tinha um rapaz que frequentava as nossas missas. Era um rapaz, assim, sabe? Ele era um armário. E eu puxando 5 quilos, com meio metro de língua para fora, e ele puxando 65 e rindo para mim. E eu olhei para ele e falei assim, para de me olhar. A fé enquanto virtude é a fé a qual eu exercitei tanto que ela tem músculo. Eu adquiro músculo. A fé enquanto dom todos temos, mas a fé-virtude é a fé em exercício. E nesta quaresma, então, viva bem o exame de consciência, faça uma boa confissão. Pela fé, seja capaz da renúncia, da penitência, da disciplina. Comungue melhor, adore melhor, reze o texto melhor, medite a palavra de forma melhor. Nessa quaresma, medite sobre a sua própria morte, prepare-se para ela. Medite sobre o juízo, sobre o inferno, o paraíso e o purgatório. Encerrando, hoje é dia de São Policarpo, vemos o exemplo lindo deste grande mártir do século II, que foi queimado vivo. São Policarpo de Esmirna, lá no Apocalipse capítulo 2, que diz, permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. O meu lema sacerdotal é, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, do Evangelho de São João. Eu quero terminar pedindo a você, vamos rezar, pedindo ao Senhor que nos ajude a, por meio do amor, entender o que é o chamado à santidade. Por favor, não queira viver as regras da igreja sem antes conhecer o coração do legislador. Por favor, não queira viver as ordens, os princípios, até os dogmas da igreja, as leis da igreja, sem conhecer o coração que criou a lei, o coração do legislador. Que o Senhor te dê a graça de estar apaixonado por Jesus. E quando eu estou apaixonado pelo Senhor, a santidade é só consequência. Se você puder e quiser, abaixe um pouco sua cabeça. Respira fundo 2 vezes. Deixa que a palavra que você ouviu encontre espaço dentro de você. Senhor, eu não quero te trair. Senhor, eu não quero me perder no rumo da minha vida. Senhor, ajuda-me a viver o meu chamado, a minha missão. Por causa da tua palavra, eu preciso ser santo. Senhor, por causa da tua palavra, eu necessito ser santo. Aumenta a minha fé, Senhor. Ensina-me a te amar. Porque, Senhor, tu sabes tudo.
tu sabes que eu te amo. Sou tão pecador, sou tão frágil, mas me entrego a ti. Cristo, eu te amo. Cristo, eu te amo. Não há ninguém como tu, Jesus. Tente declarar, proclamar isso para Ele. Cristo, eu te amo. Mais uma vez. Cristo, eu te amo. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Jesus. Mais uma vez. Proclame, declare. Se você quiser, fique em pé. Canta comigo. Força. Cristo, eu te amo. Convence-nos da santidade, Senhor. Pedimos. Cristo, eu te amo. Manda sobre nós teu Espírito Santo para nos convencer dessa palavra. Querido Senhor, não há ninguém como tu, Jesus. Jesus. Mais uma vez, solta a sua voz. Declara, proclama, com fé, força. Cristo, eu te amo. Cristo, eu te amo. Cristo, eu te amo. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Estenda as suas mãos para o Senhor Jesus na cruz. Proclame, declare. Cristo, eu te amo. Ensina-me, Senhor, a não ter medo da cruz, do sacrifício, da renúncia. Cristo, eu te amo. Que o meu coração se deixe atrair por ti, Senhor. Não há ninguém como tu, Jesus. Agora cante no Espírito, sem medo. Solte a sua voz. Deixa o Espírito te conduzir. Batiza, Senhor, no teu Espírito. Sela, Senhor, na força do teu Espírito, tudo aquilo que a tua palavra trouxe para nós, trouxe para mim também, Senhor. Batiza no teu Espírito, Senhor, para que o nosso canto seja diferente e pela fé exerçamos nosso ministério de um jeito diferente. Sim, Senhor. Seduza-nos, convença-nos. O teu sangue precioso cancele toda espécie de barreira para a santidade, todo medo da santidade, toda dúvida da possibilidade da santidade. E ensina-nos a te amar mais e melhor, mais e melhor. Cristo, eu te amo. Para terminar, força. Cristo, eu te amo. Cristo, eu te amo. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Jesus. Que assim seja. Que assim se realize na tua vida. Que o Espírito Santo confirme toda a profecia e toda a palavra de libertação sobre você. E hoje seja o começo de uma nova etapa. Seja inaugurado um novo tempo na sua vida. Assim seja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.